Festa! Esse é o canal Barrão, seja bem-vindo, eu sou o Veloso, vou falar do nosso confronto de logo mais às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023. Este é o raio-x do adversário, tendo hoje o glorioso o Botafogo, o nosso adversário da 21ª rodada. Rasta aí, são 53 confrontos entre Bahia e Botafogo na história, e ao contrário do que a gente costuma apresentar aqui no raio-x, desta vez o Bahia tem vantagem, desta vez o Bahia leva vantagem de jogando contra um time da Série A. São 20 triunfos do Tricolor contra 16 derrotas e outros 17 empates. A maioria dos confrontos foi jogando em Salvador, foram 29 confrontos em Salvador, onde o Bahia venceu 14 e perdeu 7 e teve 8 empates. Já jogando no palco do jogo de hoje, jogando lá no Rio de Janeiro, o Bahia venceu apenas 6 e perdeu 9 e teve outro 9 empates. Então, jogando na casa do adversário, o Bahia não leva vantagem, o que é normal. Porém, no confronto geral, a gente leva uma certa vantagem, Rasta. O último confronto do Tricolor e Botafogo foi neste ano, na primeira fase, segunda rodada. O Bahia perdeu em casa por 2-1, acabou tomando o primeiro gol e empatando, mas no segundo tempo, lá nos 32 minutos, tomou um gol do Tietê, que não joga no jogo de hoje. E o Bahia acabou sendo derrotado. O Botafogo, que naquela época, naquele momento, estava acumulando seus 2 triunfos, mas ninguém acreditava que o Botafogo daquele jogo seria esse Botafogo de hoje, líder absoluto, com simplesmente 15 triunfos já em 20 jogos. Para você ter uma ideia, o ano passado, 2022, que foi o ano que o Botafogo retornou para a Série A, o Botafogo fez 15 triunfos nas 38 rodadas. Nos 38 jogos, o Botafogo conseguiu 15 triunfos e teve 15 derrotas e teve outros 8 empates. Então terminou na 11ª colocação e pode-se dizer que terminou ali no meio da tabela, pegou uma Sul-Americana e tá tudo certo. Era o foco de todo time que retorna para a Série A. É exatamente esse, o objetivo do Bahia é fazer o que o Botafogo fez no ano passado, terminar ali no meio da tabela. O Botafogo que somou 53 pontos o ano passado, mas o último encontro entre o Bahia antes deste ano, o último triunfo, na verdade, o último triunfo do Bahia jogando contra o Botafogo foi em 2020. O Bahia venceu de 1-0, venceu com o gol de Rodriguinho de pênalti no finalzinho da partida, jogando o seu segundo jogo naquele ano. O Bahia que tinha vencido o primeiro, tinha vencido de 2-1 o primeiro, e o segundo a gente venceu ao apagar das luzes. No apagar das luzes, 54 minutos do segundo tempo, quando o Bahia conseguiu um pênalti maroto, o Rodriguinho bateu e a gente dava um passo importante ali para fugir do rebaixamento, coisa que não aconteceu com o Botafogo. O Botafogo acabou sendo rebaixado em 2020, não jogamos com o Botafogo em 2021, por isso que o Botafogo estava disputando a Série B, foi campeão da Série B, retornou em 2022 e a gente também não jogou porque nós caímos. O Bahia acabou sendo rebaixado em 2020 para a temporada 2022, jogou a temporada 2022, subiu e agora estamos de volta aí jogando com o Botafogo no seu segundo jogo na temporada. E ao contrário do primeiro, que a gente também queria vencer, porque vínhamos de uma derrota para o Bragantino fora de casa, é importante a gente vencer para a gente dizer assim para o nosso torcedor: não vamos fazer uma Série A sofrível não, pelo menos dentro de casa, no nosso mundo de campo, a gente vai fazer valer a nossa força. Não foi isso que aconteceu, a gente perdeu aquele jogo e estamos fazendo uma Série A sofrível, estamos ali na portaria da zona de rebaixamento, com os mesmos pontos do Santos, que está na zona de rebaixamento, e fazemos hoje o segundo jogo do segundo turno, tentando repetir o primeiro jogo do segundo turno. Bahia que joga contra o Bragantino nesse retorno e acaba conseguindo um triunfo elástico, um triunfo bom, jogando bem e com mudanças na equipe. O Bahia que mudou a equipe, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos falar do Botafogo, que tem 10 jogos que não vence, não perde dentro de seu território, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro na casa dos caras. Os caras venceram. As únicas derrotas que o Botafogo tem e empates que o Botafogo tem são jogando fora de casa. São 3 empates fora de casa.
e apenas 2 derrotas. Apenas 2 derrotas. E essa última derrota, ele tinha perdido a primeira no Brasileirão para o Goiás, na casa do Goiás. O Goiás venceu de 2-1 de virada e perdeu a segunda jogando na casa do Atlético Paranaense. Perdeu de 1-0 lá na casa do Furacão. E quando foi esse jogo? 3 de junho que o Botafogo perdeu essa partida. De lá pra cá, contando jogos de Sul-Americana, jogos do Campeonato Brasileiro, são 18 jogos que o Botafogo não sabe o que é perder. Não sabe o que é perder. São 10 triunfos e 8 empates. Aliás, se a gente falar nos últimos 5 jogos, os últimos 5 jogos foram praticamente empates. Foram 4 empates e 1 triunfo apenas, que eles venceram a equipe do Internacional de 3-1. Acho que foi 3-1 o resultado, mas são 5 empates, contando aí Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Mas no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, foram 3 empates, exatamente os 3 empates que ele tem na conta no Campeonato Brasileiro, e 2 triunfos. O último resultado, inclusive, foi fora de casa contra a equipe do São Paulo, onde eles empataram em 0-0. Assim como foi o último jogo pela Sul-Americana no meio de semana. Eles jogaram na quarta-feira contra o Defensa e Justiça dentro de casa, o primeiro jogo aí das quartas de final, e empataram e foram vaiados naquele jogo que eu sinceramente não vi sentido nenhum Botafogo, a campanha que está fazendo, ser vaiado pelo seu torcedor, num jogo onde ele jogou apenas com 3 jogadores titulares apenas. Todos os jogadores, a maioria são reservas. O Botafogo, pelo visto, está empenhado no Campeonato Brasileiro, querendo manter a sua gordura, querendo manter a sua tocada. Ele que mudou de técnico, ele acabou sendo abandonado pelo Luiz Castro, que saiu aí no meio da temporada. Muitos se diziam que o Botafogo tinha perdido o título naquele momento, mas aí trouxe o outro português, Bruno Lage, que está também fazendo uma boa campanha, está mantendo o líder, mais líder do que nunca, continua invicto dentro do seu território, 100% de aproveitamento. Então o Botafogo está indo invicto em polpa junto com o seu novo treinador. Mas temos problemas, temos pelo menos 4 desfalques no time do Botafogo em relação ao time titular. O artilheiro da competição, o Tiquinho Soares, não joga nessa partida, está próximo de voltar, mas pelo menos essa partida e mais a próxima provavelmente não teremos o Tiquinho Soares. Temos o Tietê, que foi o que fez o gol da nossa derrota no primeiro jogo, não joga também. Temos mais outros 2 desfalques, mas isso não torna o Botafogo fraco, não. O Botafogo tá se mantendo sem o Tiquinho, conseguindo fazer os seus golzinhos. Lógico que não tá no mesmo nível quando tinha o Tiquinho. O Tiquinho, a bola batia nele, entrava, o cara tava fedendo o gol. Tá numa temporada abençoada, mas contra o Bahia ele não vai entrar. Naquele jogo lá, inclusive da Fonte Nova, foi ele que deu a assistência para o Tietê chutar de fora da área e fazer aquele gol do triunfo dos caras. Mas no jogo de hoje, a gente pode dizer que o Bahia não é o mesmo time, é um time que não tinha muita confiança naquele primeiro jogo, era um time que estava meio que sendo uma aposta, não sabíamos muito bem aonde é que o Bahia poderia ir. Contratou alguns jogadores, principalmente para as laterais que estão dando muito resultado. O Cauli tem sido um jogador super importante. Podemos ter a volta do Biel, que aí será uma dor de cabeça para o senhor Renato Paiva. O Ratan também tem sido bastante importante. O Ademir com sua correria, que para mim ele só tem correria, mas é um cara que com sua correria pode nos proporcionar algumas assistências ali pela beirada do ataque do Bahia. Então a gente acredita que o Bahia hoje está numa situação muito melhor do que o que estava naquela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, a tabela de classificação mostra que ainda não aconteceu uma mudança de chave, ainda se está buscando esse momento, e neste jogo, no Newton Santos, lotado, todos os ingressos esgotados, o Botafogo vai fazer uma festa imensa, uma festa grandiosa. Tem aí um cenário de bastante festejo da equipe do Botafogo, onde o tricolor vai ter bastante dificuldade. Mas isto é assunto para outro vídeo. A gente termina aqui o raio-x do adversário. Bora Bahia, bora Barrotes.